Olá, gente boa. Estamos aqui em mais um ponto de encontro, sempre com pessoas qualificadas para debater e discutir a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil e o mundo. Afinal de contas, nós somos seres humanos e importa a vida da gente aqui no Rio Grande do Norte, como importa a vida de outro humano nos países da África, da Europa, da Escandinávia, de todos os lugares. A nossa raça tem que prevalecer vivendo bem e melhor. E há fenômenos que ocorrem na natureza que estão interferindo de forma mais drástica no processo de desenvolvimento social, econômico, industrial, tecnológico, porque a intervenção humana na sociedade, que é de fundamental importância para produzir uma vida melhor para nós humanos, às vezes, pela ganância, pelo interesse, pela mediocridade, pela desumanidade, começa a prejudicar a vida de milhões de pessoas. E um desses debates no mundo, que é muito atual, são as mudanças climáticas. A interferência da poluição produzida pelo homem, interferindo na natureza e alterando o clima, enchentes, volume de chuva, tempo demais de seca. Tem até no Brasil, que é um país riquíssimo, que tem 90 milhões de terras agricultáveis, tem parte delas que já sofrem efeitos de seca contínua. Em lugares que se produzia muito e bem, hoje não se produz o que se faz necessário e o que se tinha anteriormente. São essas questões que nós vamos começar a discutir com dois cidadãos que têm uma contribuição enorme para dar à sociedade, afora o que já deram. Estamos aqui com Rômulo Macedo, que foi secretário de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Norte, um espetacular secretário, um grande secretário, e foi também secretário nacional de Recursos Hídricos no governo federal. Do outro lado, Sérgio Pinheiro. O outro lado não é que é contra Rômulo, não, viu? Estamos todos juntos aqui numa mesma causa e no mesmo propósito de fazer um bom debate, uma boa conversa, não é nem debate, uma boa conversa. Foi secretário de obras da Prefeitura de Natal, foi presidente da COSERN, da CAERN, aliás, me desculpe, presidente da CAERN, envolvido também com participação política na nossa sociedade, foi vereador aqui na nossa cidade, mas o que ele conhece profundamente é sobre o efeito das águas que se distribui revoltosamente sobre a cidade de Natal e todo o processo que envolve essa questão. Agora mesmo, volumes enormes de água caíram sobre a nossa cidade. Segundo os dados estatísticos que a gente tem, são os maiores volumes há 20 anos. Durante 20 anos não chegou o volume de chuva que caiu em Natal agora. Causou danos enormes. Danos, aliás, que são recorrentes. E os atingidos são os mesmos. Quais são os mesmos? Os bairros desassistidos, com a ausência do poder público, e os mais pobres. Além dos mais pobres, aqueles que andam, que perambulam, que passam a noite nas ruas, dormindo nas calçadas, com fome, com sede e com frio. É o retrato de uma sociedade brasileira que é profundamente injusta, com a concentração de renda excessiva e com a distribuição de renda lamentável. A gente é um país rico, mas que tem ainda uma parte grande da sociedade, a grande maioria da sociedade passando necessidade e vivendo em insegurança alimentar. Para encerrar e começar a nossa conversa aqui, saíram os dados agora, recentes, no Brasil, de que 60 milhões de brasileiros vivem sob insegurança alimentar. Isso, segurança alimentar rígida e regular. Se for moderada, esse negócio passa de 100 milhões de brasileiros. É muito triste isso. Mas vamos discutir e debater e conversar sobre essas questões que são atualíssimas para todo mundo, todos os países do mundo. Vou começar aqui com Rômulo Macedo, perguntando a ele o seguinte: Rômulo, o Rio Grande do Norte fica no Nordeste brasileiro, no semiárido brasileiro, e você foi protagonista aqui de uma grande
ideia e uma grande ação que foi distribuição de água para quem nunca teve água. O resultado desse programa hoje, aqui no Rio Grande do Norte, é muito grande ou ele perdeu a intensidade? Bom, boa tarde. Eu acredito que ele ainda é um programa a ser complementado. Quer dizer, não foi ainda o suficiente. Nós levamos água para 63 cidades do Rio Grande do Norte, através de 2.000 quilômetros de sistemas adutores, em um único governo. Fomos premiados, ganhamos um prêmio internacional. Governo de Garibaldi Filho. E agora, isso foi feito há 20 e poucos anos atrás, as populações cresceram, as cidades se desenvolveram, algumas cidades se desenvolveram baseado no uso da água, pequenas indústrias começaram a surgir, a água, a presença da água sempre induz um consumo maior ainda, porque a escassez ela reprime a atividade econômica em todos os sentidos, né? A insegurança mais do que a escassez reprime a atividade econômica. Mas eu digo o seguinte, hoje ainda precisa se fazer grandes sistemas adutores no Rio Grande do Norte, em complementação aos que já foram feitos e que já cumpriram a sua missão de abastecer uma população durante um determinado horizonte de tempo, né, porque eles foram projetados há 20 anos atrás para atender uma população de 25 anos, projetada para 25 anos. E agora é necessário um reforço para atender populações futuras, dos próximos anos. Por exemplo, o projeto Seridó, que foi recentemente elaborado e que está começando agora a sua implantação, ele foi projetado para atender toda a população do Seridó, através de sistemas adutores interligados à transposição de São Francisco, né, a oferta de água proporcionada pela transposição de São Francisco, até o ano 2070. Ou seja, até o ano 2070, as populações toda a população do Seridó, conforme projetada, baseada no crescimento recente da população, e projetado para o ano 2070, a população terá água garantida para o consumo humano. Eu gostaria de complementar dizendo o seguinte: água é saúde, basicamente é saúde. Inclusive, alguns países do mundo consideram os programas de abastecimento de água como programas de saúde pública, certo? E é assim que nós temos que ver, porque eu acho que o efeito, o maior efeito da oferta de água que é proporcionada pelo aquele programa que nós implantamos no Rio Grande do Norte foi justamente o efeito na saúde da população. Eu gostaria até de citar um exemplo, que a primeira cidade que foi abastecida foi a cidade de Angicos. A captação lá na Barra de Armando Ribeiro Gonçalves, através dos primeiros sistemas adutor, que foi o sistema adutor do Sertão Central Cabugi, a primeira cidade foi Angicos. Quando a gente foi fazer a interligação com o sistema de distribuição na cidade de Angicos, nós tivemos o cuidado de até o médico lá, que era chefe do hospital de Angicos, para fazer um monitoramento durante os 6 primeiros meses da oferta de água para a cidade, através do sistema adutor, os efeitos da saúde da população, né? Para ele monitorar justamente aquelas internações ou consultas ao hospital de doenças de transmissão hídrica, né? E ele fez uma estatística para a gente, e através dessa estatística nós levamos essa estatística ao presidente Fernando Henrique Cardoso, na época, e ele ficou muito impressionado, e isso foi um dos fatores principais que a gente teve assim para justificar a implantação de outros sistemas adutores aqui no estado. Sérgio, você sabe, mais do que eu, inclusive, de que uma das coisas que falta no Nordeste brasileiro é água. Rômulo falou sobre um sistema de adutora que protegeu, que favoreceu 63 cidades do Rio Grande do Norte. A pergunta de um leigo, mas curioso, e que toda a população quer saber: tem água no Nordeste para isso? Primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui com você e com a presença do amigo Rômulo, né? Quem se sente honrado somos nós. Mas eu acho que
São duas questões em que Rômulo ele coloca isso muito bem. Nós temos, se vamos pensar em água de beber, se fizer um bom gerenciamento, nós até temos essa água, né? Rômulo é doutor, coloca. Nós precisamos de água para desenvolver, para trazer um potencial de desenvolvimento da nossa região. Nós precisamos importar. Daí a importância da transposição do São Francisco, que nós, como engenheiros, precisamos tornar isso mais simples das pessoas entender o que é a importância da transposição. E aí também aproveitando a oportunidade de dizer assim, do valor que nós temos na presença de Rômulo, né? Rômulo, eu acho que ele é pouco homenageado e valorizado. Agora teve 1001 foguetões agora com a chegada das águas, e a gente vê pouco valor a Rômulo, que inclusive em certos momentos eu fui adversário dele nas discussões, né? Mas eu acho que as construções boas se fazem dessa forma. Então, respondendo concretamente e objetivamente a você, temos água de beber se fizermos uma boa gestão. E aí, a grande obra que nós temos no estado, que são essas adutoras. Como o bem falou, algumas precisam já passar por um processo de modernização, porque isso foi é uma obra tão importante que ela, se nós estamos um pouco mais velhos, lembravam daqueles ataques que ocorriam às cidades na época das secas, né? Um caminhão-pipa, não era? Exatamente, as brigas. Água, né? Tem até uma famosa numa campanha política em Caraúbas, que envolvia um candidato a prefeito. Exatamente, o trem da água. Você vê que tem um texto muito interessante que está no meu livro, Romulo. Eu esqueci de trazer para lhe presentear, Valber. Que em 1924 teve um engenheiro aqui, Henrique de Novaes. Mas depois eu quero, viu? Ele já falava do trem saindo de Extremóis para a possibilidade de abastecer o semiárido. Ele já falava isso em 1924. Um trem. No trem, como existia, né? O trem da água que ia até Lages para levar água, né? Antes das adutoras. Então, isso é uma obra de um caráter magnífico, mas nós temos cada vez mais a aprender a ter gestão e cuidado com essa água. Ou seja, se sabe das questões de roubo de água, do desperdício, não só do roubo de quem ataca a adutora, mas das pessoas que também... Há uma água que sai da Lagoa do Bonfim, por exemplo, o cara lavar calçada lá em Santa Cruz, né? Isso é um desperdício de uma água de uma qualidade. Roubam também para irrigar, às vezes, né? Muitas vezes também, né? Há um desvio de água que o cara não paga, inclusive, né? É um ato criminoso. Exatamente. Né? E desestabiliza o próprio sistema de bombeamento, né? Se você vir no livro, tem algumas fotos, que quando eu fui presidente da CAERN, nós fizemos um trabalho na doutora Jerônimo Rosado, são grandes artistas e técnicos que fazem obras, gatos impressionantes nas descargas e nas ventosas das adutoras, para poder roubar. Porque quando a de aço é difícil até de você precisa ter alguns equipamentos para perfurar. Então, é isso. Eu acho que as adutoras, nós temos uma estrutura que tem que ser valorizada por todos nós, e cada vez mais nós técnicos passarmos essa importância para os gestores públicos de ter uma boa gestão e um cuidado com esse sistema, que é o que garante essa transposição de água, né? E que hoje você não vê mais aquele quadro. Você pode até ter uma cidade que recebe água 2 vezes, 3 vezes por semana, mas a água chega mesmo num dos períodos mais críticos que nós tivemos de seca no Nordeste. Todas as cidades do Rio Grande do Norte que tinham adutoras que atendessem tiveram água de alguma forma, diferente do que bem Rômulo falou, como do Alto Oeste, né? Vamos falar do Seridó, mas a gente precisa também implantar o sistema de adutoras do Alto Oeste para dar essa garantia. Você tem cidades do Alto Oeste que passaram em 4, 5 anos, que algumas pessoas dizem até deviam ser cases de estudos, não é? Porque como é que o cara como suportaram passar 5 anos sem uma gota d'água naquelas cidades? Então, é isso que a gente tem uma obrigação, eu acho, e Rômulo, assim, com a experiência dele, mas nós temos que, talvez, dar uma linguagem coloquial, uma linguagem jornalística até para as pessoas entenderem e não ficarem falando muitas vezes até bobagem e deseducando, né, as pessoas. Por exemplo, em relação à transposição, eu digo sempre, o valor da transposição vai de inverter, Volber, aquele conceito que o nordestino tem, de segurar a água no açude por 1, 2, 3, 4, 5 anos, esperando a seca. A gente tem que usar essa água como um valor econômico, porque a gente sabe que no momento que a gente precisar dessa água, que é a garantia do abastecimento humano, nós vamos ter. Então, esse é o valor que nós temos desse sistema de adutora que Rômulo coordenou. E é interessante, Paulo Varela, que é o outro amigo nosso, né? Gente de primeira qualidade. Tem um mapa belíssimo lá do início. Eu digo que merece colocar num quadro, né? Que a gente fica até arrepiado, porque é uma perfeição tão grande que eu disse, Paulo, eu vi uma coisa parecida como essa lá no Memorial JK,
onde tem as rodovias. Eu comecei a olhar as rodovias, são exatamente as rodovias que nós temos até hoje. Então, planejamento se faz isso. Primeiro, com você ter um corpo técnico, e aí Garibaldi foi feliz da equipe que ele tinha naquele período, né? E conhecimento, não é? E a vontade de fazer. Então, eu acho que esse é um somatório que está até hoje, né? Se você for verificar o que se avançou, foi o que foi construído naquele período, mas tudo com base, né? E o aprendizado de coisas que ninguém faz também. Como pioneirismo, você também, muitas vezes, precisa fazer algum ajuste aqui e acolá. Agora, por outro lado, nós perdemos, ao longo desse período, por exemplo, a gestão, que é a grande perda que nós temos hoje, dos sistemas rurais. Os sistemas de abastecimento rurais no Estado, eles são de uma pobreza, como pode falar até melhor, de uma carência de quem cuide disso, dê suporte à pessoa que está lá no campo, naquelas comunidades de 15, 20, 40 famílias, tem um sistemazinho lá, às vezes, de um poço com desalinizador, para manter isso. E aí onde é que está a agricultura familiar, aí é onde está a presença do homem no campo, nas regiões mais inóspitas, né? E, infelizmente, nós ainda hoje não conseguimos ter um programa sólido no Estado de dar suporte a esse sistema. Então, eu vejo dessa forma. Agora, para os dois aqui, isso ficou claro na intervenção de vocês dois, que precisa de recursos, gestão competente, conhecimento e compromisso de fazer. É isso que se resume a política como um todo. Agora, me diga uma coisa, eu sempre ouvi falar nesses debates, algumas coisas que a gente lê o tempo inteiro, é de que o Nordeste tem água embaixo, tem no solo, tem grandes lençóis. Isso é verdade, não é verdade? Olha, no caso do Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte tem um estado relativamente rico em água subterrânea, certo? Caro para tirar, Romulo? Em determinadas situações por exemplo, se você for pegar água lá no Aquífero Açul, você pegar a 800, 900 metros de profundidade. Quer dizer, isso é 900 metros de bombeamento. Você tem que gastar muita energia para chegar com essa água. Mas agora, a ciência já disse assim, o volume de água que tem no subsolo que podia resolver a questão? No Plano Estadual de Recursos Hídricos, que foi recentemente revisto e atualizado aqui no Rio Grande do Norte, traz alguns dados de hidrogeólogos muito experientes e que conhecem bem os nossos aquíferos, né? O aquífero Barreiras, que é esse que se desenvolve toda nessa faixa costa, leste, né? Aqui do estado, né? Que é um aquífero muito rico, né? E também o aquífero Açul, o aquífero Jadaíra, que pega aquela metade norte do Rio Grande do Norte, né? Se você pegar o Rio Grande do Norte, pegar toda a metade norte do estado, e aí tem uma coisa interessante, como a presença da água é importante, inclusive para a colonização, para a ocupação do território. Você pegar o Rio Grande do Norte... No mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Se você pegar o Rio Grande do Norte... Coloniza perto dos rios. Porque as boas terras da Chapada do Apodi... Não foram usadas. Né? Não foram ocupadas. Porque lá não tinha topografia para você fazer barragens. Como o Mato Grande também, né? Como o Mato Grande. O Mato Grande, sim, para o Mato Grande e a Chapada. E a Chapada, que é toda a extensão norte do estado. Da Chapada chega no Mato Grande, né? Lógico. O Mato Grande e a Chapada é o norte do estado, né? Exatamente. Mas você vê que é muito pouco ocupado. A ocupação se deu na região do Cristalino, que é a região que está ao sul. Né? Só uma questão que você falou. Tem esses dois grandes aquíferos, né? Mas nós temos o Cristalino, que domina mais de 60% do estado. Aí não tem água. Aí não tem água, nem não tem água no subsolo. Tem água de pequena quantidade, fratura da rocha e salina, né? E tem problema de qualidade, exatamente. Então, o que acontece? Mas, apesar dessa água de pouca e de má qualidade, o pessoal foi para lá. Porque você não pode viver numa região semiárida, com as características da nossa, né? Com precipitações assim, que você... Um ano chove, 2 anos não chove, outro ano 2 anos chove muito, quer dizer, há uma concentração muito grande, temporal e espacial da água, né? O nosso regime pluviométrico se caracteriza por essa concentração temporal e espacial. Espacial, o que nós... Lá nos matutos chama aqui de inverno de manga. Chove num canto, não chove no outro, né? E às vezes chove muito num ano e não chove em outro. E às vezes quando chove muito, a água,
as precipitações são muito boas para fazer agricultura, mas não faz água no reservatório. Outros anos faz água no reservatório, mas não é bom para essa chuva mesmo aqui então, em Natal, dizer, viu, Romulo? Foi isso, né? Tem locais da cidade que ocorreu quase 200 milímetros, locais 100, então mostra isso aí. Então, quer dizer, o semiárido brasileiro é o semiárido que chove mais no mundo, é o nosso, né? Agora, só que tem essa variação temporal e espacial. Outros semiáridos, por exemplo, do europeu, lá da França, da Espanha, Portugal, naquela região Portugal, na região do Minho, ali, do Minho não, do Alentejo, a região da Andaluzia, na Espanha, a própria região semiárida da América do Norte, Estados Unidos, Califórnia, ali o México, ele chove menos, mas chove sempre. E é bem distribuída no tempo. Exatamente. E no espaço. Que isso é uma vantagem do ponto de vista exatamente. Isso dá mais segurança. da economia, da a produção, nossa aqui, da vida. Então, para você ter, aqui numa região como a nossa, semiárida como a nossa, e com as características da nossa região, você não pode viver sem acumular água. Você tem que acumular água para enfrentar justamente esses períodos prolongados de escassez, né? Então, o que acontece? Para você juntar água, você tem que ter reservatórios, você tem que ter barragens, né? E para ter barragem, você tem que ter acidentes topográficos que possibilitem você construir essas barragens. Movimentação topográfica, né? Para você construir essas barragens, os boqueirões, por exemplo. O que acontece? Ao sul do Rio Grande do Norte tem boqueirões, a água cristalina é cheia de boqueirões, enquanto que as nossas grandes barragens estão todas no sul. Então as pessoas foram morar lá porque eles tinham condições de acumular água. E não foram morar nas terras boas, da Chapada do Apodi e do Mato Grosso, porque era um plano e não tinha como acumular água. Inclusive na terra de Rômulo tem um buqueirão de parede. Tem um buqueirão de parede. Certo? Então isso é uma coisa interessante. Mas, embora lá tenha água, mas água subterrânea. E isso precisa da manutenção constante, não é? Além da expansão, da melhoria, do novo investimento, precisa de manutenção. E essa questão da manutenção desse programa todo, existe, não existe? Isso é a grande preocupação, né? Hoje nós temos investimentos belíssimos, né, de vultos enormes, como a Barra de Santa Cruz, o Mari, vamos ter o Oiticica, o próprio Armando Ribeiro, né, que precisam ter uma manutenção e operação adequada, né? Então, bem como o sistema de adutora, né? Então, isso é uma preocupação que nós técnicos temos externado sempre aos gestores da necessidade de se estruturar. E no Estado ter até dentro da Secretaria de Recursos Hídricos, uma estrutura que dê suporte a isso, né? Porque hoje você chega na Barragem de Santa Cruz, você tem acesso e o Mari também, e precisa se ter mais cuidado. Sem fiscalização nenhuma, você usa água indevidamente? Não, em relação ao uso da água, o Estado tem um controle, né? Abre as comportas, o IGARNE, o Instituto de Gestão das Águas, faz toda essa operação das barragens operadas pelo Estado. Obviamente tem as barragens de responsabilidade federal, o DENOX é que o faz, não é? Mas é uma preocupação e uma necessidade. O Estado tem diversas estruturas necessitando, algumas mais urgentes, outras menos, de recomposição de taludes, de recuperação de comportas. É uma coisa que é necessário ter muito, principalmente uma barragem, né, que pode trazer algum risco, dependendo dessa situação, do que foi danificado ao longo. Você tem barragem com quantos anos construídas aí, Romulo? Vamos pegar Gargalheiras, foi construída em 1958, né? Itãs, talvez tenha por aí. E a manutenção dessas barragens, hein? Porque, olha, um tempo desse apareceu quase uma calamidade, um medo tomando conta das pessoas, dos moradores de Poço Branco, de que a barragem a cuidado do DENOX e não tinha manutenção, aí estava dando problema de infiltração. A gente tem uma cultura obreira, assim, a gente acha que fazer a obra resolve tudo. O suficiente. Mas como se a obra fosse resolver o problema. A obra não é para resolver o problema, a operação dela é que vai resolver o problema. Como você vai operar, como você vai fazer com que a água chegue ao usuário final, essa é que é a grande questão. Fazer obra, nós temos uma engenharia, a engenharia brasileira não deve nada a ninguém, faz obras espetaculares.
fazer uma barragem como Armando Ribeiro Gonçalves, ou como Santa Cruz, ou como Castanhal, qualquer coisa, não é nada para a engenharia brasileira. Né? Nós temos, uma boa história de fazer grandes barragens aqui no Brasil, no semiárido como um todo. O DENOX, por exemplo, foi fundado em 1908, como IFOX, Inspetoria Federal de Obras Contra Secas, justamente com essa finalidade de fazer muitas barragens para possibilitar a vida no semiárido, possibilitar as atividades econômicas no semiárido. E o DENOX fez em torno de 900 barragens no semiárido brasileiro. É uma história muito grande, né? Uma história muito grande. É uma história muito grande. Olha, eu acho que poucas agências de desenvolvimento foram tão importantes para uma região, uma determinada região, no mundo inteiro, estou falando, no mundo inteiro, como o DENOX foi, né? E hoje está aí numa situação... Ninguém ouve nem falar no DENOX. Ninguém ouve mais falar do DENOX, o que é uma coisa terrível. A gente não dá valor às nossas instituições. O DENOX é uma instituição que merece respeito. Lá tem muita gente, ainda tem um pessoal que tem condições com boa experiência, tem um tic-tac lá, um reservatório. Você estava me explicando ali tecnicamente, né? Um reservatório de conhecimento, ainda existe esse reservatório de conhecimento do DENOX, né? E o DENOX foi fundamental para viabilizar essa coisa da oferta da água. E essa estrutura hídrica, né? Toda essa estrutura hídrica é fantástica, uma das maiores estruturas hídricas do mundo é a que a gente tem no semiárido. Agora, nós temos uma péssima gestão. Nós não fazemos gestão. Esse que é o problema. Quando eu falo de gestão, por exemplo, a gente está construindo agora uma barragem que está sendo muito festejada, chamada barragem de Oiticica. Aliás, quanto tempo faz nessa construção? Eu nem sei, eu acho que 2014, começou em 2014, 2013. Então já devia estar funcionando. Mas ela está na linha de escoamento da transposição de São Francisco dentro do Rio Grande do Norte. A água que vem da transposição de São Francisco, ela vem pelo Piranha-Açu, que é um rio comum ao estado da Paraíba e Rio Grande do Norte. Adentra o Rio Grande do Norte ali em Jardim Piranhas e passa pela barragem Oiticica e vai para a barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Né? Então, por exemplo... Ela está bem situada geograficamente para ajudar na transposição? Eu diria que eu faria a opção de fazer uma outra barragem ao invés dela. Mas agora a Inês é morta, está lá e tudo bem. Né? Eu faria a barragem, por exemplo, de Amsterdã, Dinamarca? Nova Dinamarca, Nova Dinamarca. Porque eu acho que ela, espacialmente, ela contribuiria melhor para a questão da distribuição da oferta. Que fica em Serra Negra do Norte, né? Tanto exatamente. Na região do Seridó Potiguar, como na região do Seridó Paraibano. Certo? E ela teria uma interação maior com o sistema da transposição de São Francisco. Mas está lá a barragem Oiticica, eu espero que ela seja bem aproveitada, mas você tem uma ideia, até hoje a gente não tem um sistema operacional que faça com que a barragem Oiticica converse com a barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Quando eu digo conversar, é aquela questão da gestão. Para você operar bem a Oiticica, você tem que fazer toda uma programação da conversa dos volumes que estão acumulados nela com os volumes acumulados em Armando Ribeiro Gonçalves. E isso é compatibilizado, confrontado com todas as demandas associadas às duas barragens. É verdade. Certo? Então até hoje ele não está. Estou fazendo a barragem, pronto, terminou a barragem de 5, e aí? Acabou. Acabou, aí pronto. E aí vai perder por evaporação? Quer dizer... Como exemplo de gestão eu gosto muito de dar é o próprio Poço Branco que ele falou. O Poço Branco, porque Poço Branco é uma barragem de contenção de cheia. Então, como o DENOX nunca operou ela como uma barragem de contenção de cheia, se criou um lago, tem até uma comunidade de pescadores, tem uma colônia de pescadores que vivem daquilo. Então, era uma barragem de contenção de cheia para evitar a cheia do rio Ceará-Mirim. Temos aqui a barragem de Tabatinga também, no município de Macaíba, que é para evitar que ela cheia. Não sei nem como ela está hoje, em função dessa chuva.
que também é para operar seca, mas não se consegue operar as barragens secas, porque é aquela cultura que nós falamos de barragem no Nordeste é para juntar água para quando a gente não tiver problema de seca. Então, é muito interessante essa questão de gestão, por isso, porque se eu tenho uma estrutura para operar de tal forma, eu tenho que mantê-la dentro dessa sistemática. Como também tem outros casos, né, Romo, que as pessoas indevidamente mexem na barragem. Nós tivemos agora há pouco lá em Lucrécia, se eu não me engano, né, que quebraram lá as comportas, quando a SEMAR tinha realizado lá um serviço. Então, tudo isso gera conflito, né? Agora, esse negócio da questão das águas, por exemplo, a Maísa foi a maior empresa brasileira de produção de frutas. Foi, E era aqui em Mossoró, Baraúna, aquela região toda ali. Ali não tinha água acumulada. Não, ali o país era Aí toda eles água furaram o quê? subterrânea. 1000 metros. Quer dizer, tinha esse aquífero. Ele bombeava. E ainda está lá. Está lá. É possível que tenha até criado ali um buraco hidráulico, porque quando você tira a água do aquífero sul lá embaixo, aquilo leva algumas centenas de milhares de anos, talvez. Para se recompor. Porque a diferença do assopro nosso aqui é que lá são cavernas, né? São cavernas. E tem pontos de recarga. Aqui não, é a duna que está a água infiltrando. Bom, mas aí... E você viu que aquilo produziu economicamente. Sim. Isso tendo uma boa gestão. Claro. Veja bem. O Rio Grande do Norte tinha dado um salto de qualidade muito maior, não é? Na região do Mato Grande e da Chapada do Apodi, o Rio Grande do Norte... Com terras fertilíssimas. Ali é um conjunto de boa terra, bom solo, porque existe uma diferença entre solo e terra, boa água, bom clima e boa posição geográfica em relação aos grandes mercados consumidores do mundo. E o que é que acontece que esse negócio não deslancha? Pois exatamente. Você produzir um melão na Chapada do Apodi, você às vezes põe ele mais barato. Isso já foi feito um cálculo na época que a gente estava fazendo um estudo de viabilidade da transposição. Assim, se você produzir um melão na Chapada do Apodi, na época, eu não sei, hoje ainda deve valer isso. Você coloca ele mais barato em Nova York do que você produzir na Califórnia. O mesmo melão. Certo? Por causa da logística. Da logística. E tal. E também a mão de obra, enfim. A transposição. Mas eu acho que a gente precisa também criar uma cultura de utilização da água diante da escassez e da ausência de garantia que a gente tem aqui. Eu gosto muito de citar um exemplo particular meu. Por exemplo, eu nasci em Parelhas, no Rio Grande do Norte, eu passei toda a minha infância lá, minha adolescência, um pouco da minha juventude, depois eu fui para Brasília, fui estudar lá e tal, fiz o curso lá em Brasília, depois fui trabalhar na Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Agora está famosíssima agora. Está famosa demais. Agora está famosa. Naquela época era só o Vale do São Francisco. Era só o Vale do São Francisco. Agora não, agora é Codevasf do orçamento secreto. Um negócio. O Brasil toda a área e faz tudo, né? Aí eu fui trabalhar na Codevasf. Aí foi que eu fui entender o que é o semiárido. Eu já estava com 27 anos de idade. O que é semiárido? Eu nunca ouvia. Mesmo tendo sido nascido e criado, né? Então, eu nasci e me criei no semiárido. Aí eu fui entender como é que funciona o semiárido, como é a importância da água, da gestão da água no semiárido. Só fui entender isso aí depois que eu já era engenheiro, trabalhando lá em outra região do Brasil, uma empresa que não tinha nada a ver com aqui, mas é impressionante isso. Se você chegar hoje na minha terra e perguntar a uma pessoa lá, como é que você acha que funciona a água no semiárido? Isso é muito importante, porque as pessoas precisam entender como é que funciona, por exemplo, a transposição de São Francisco. Tem muita gente que chega para mim, sabe da minha história no projeto, e às vezes chego lá na minha terra e para diz: Romulo, e aí? Como é que a transposição, quando é que a transposição vai encher esses reservatórios todos? Vai encher esses reservatórios, vai encher o Itanhas. Porque é isso que a mensagem política passa. Exatamente. Né? Chegando que vai resolver tudo, que o problema vai acabar. Mas aí, que é mentira, né? Disseram que está chegando a água, que nunca mais vai água do faltar. São Francisco, lá em Jardim de Piranha. E a transposição não foi feita para encher reservatório, não. A transposição foi feita para esvaziar reservatório. É para secar reservatório.
Quer ver? Você vê que Agora, como Se não fizer isso, nós não vamos ter o ganho econômico que ela vai possibilitar. se não secar reservatório, você não está aproveitando bem Porque ela transposição. interrompe a transposição, é? Não, é o seguinte. O Sérgio pode também explicar, me ajudar a explicar isso aí. Como é que funciona? Você tem um reservatório, vamos dizer, o reservatório de Parelhas hoje. Hoje, 80% da água choveu. Encheu o reservatório lá de Boqueirão de Parelhas, para não sair lá da minha terra. O que acontece? Você vai começar a operar o reservatório de Boqueirão de Parelhas. Para você, se você operar bem o reservatório, você tem que deixar a água acumulada lá, porque você tem que garantir o abastecimento de Parelhas, de Carnaúba dos Dantas, de Jardim Siridó, de Santana, não sei o que tal, né? Aí, quando você faz isso, você perde 2,5 metros de água, de lâmina de água por ano para evaporação. Você está jogando água para o sol, certo? Perdendo para evaporação. Bom, aí você fez isso no ano, você fez correto, é assim mesmo, você tem que operar. Só que você perde essa água. Se vem uma seca no ano que vem, você continua perdendo água para evaporação. Mas se não vem uma seca, vem uma cheia, a cheia chega, encontrou o reservatório cheio, porque você deixou cheio, para você fazer frente a uma necessidade no próximo ano. A cheia chega, encontrou o reservatório cheio, verte. Perde água. Aí você perde água para o mar. Então, não tem jeito. Se você operar bem o seu sistema aqui, você vai perder água. Ou perde por evaporação, ou perde por vertimento, por sangria. O que é a transposição do São Francisco? Transposição do São Francisco é a minha torneirinha lá, numa fonte hídrica permanente. Que garantida, fica controlando e deixando a água que sempre tá ali. lá. Nem E mais aí, nem menos. Precisar mais ou menos, eu uso ela. O que é que eu vou fazer? Ao invés de eu perder 80% da água no reservatório de Parelhas, eu vou usar a água, porque eu tenho a garantia de São Francisco. Ao fazer isso, cada metro cúbico do São Francisco fica valendo 2 ou 3 aqui. Em função do que você está explorando ali. Então economicamente. isso é que a gente fala de sinergia hídrica. Né? Você traz o metro cúbico de água que você vai trazer, possibilitou que eu usasse Ele se multiplica para ser utilizado aqui. Possibilitou que eu usasse 2 ou 3 que eu estava perdendo por evaporação. Por Isso é que eu comento, que é a mudança então, da cultura. É totalmente diferente. Então, E isso precisa de informação correta, né? Exato. E não só o aproveitamento político da informação. Exatamente. Que aí gera fake news, interesse eleitoral, e isso prejudica muito o entendimento da sociedade. Eu digo o seguinte, hoje a transposição ela está um pouco no fio da navalha. Se você não resolver esse problema da gestão nos 4 estados, que é beneficiado pela transposição, Vai dar problema. Ou vai ser uma obra sem sentido, né? Não vai ter sentido. Agora, Sérgio, olha, vamos mudar um pouco o tema. O tema é o mesmo, é água, necessidade de água, mas vamos passar para as cidades aqui, os grandes centros urbanos. As cidades, naturalmente, são impermeabilizadas. Ninguém vai evitar isso. O que se tem que ter é gestão, é o controle dessa impermeabilização. Eu estou falando assim do pouco conhecimento que eu tenho dessa questão. Mas você tem que encontrar um lugar para a água caminhar. Porque se você não encontrar o lugar para a água caminhar, já que ela não pode entrar no solo, ela vai explodir em algum lugar. E onde é que se explode nos centros urbanos brasileiros? É na casa do pobre. São nos bairros que não tem assistência do poder público, que não tem estrutura. E junta duas coisas que você entende bastante. A água, o escoamento da água e o lixo. Porque, por incrível que pareça, o efeito que isso junto, muita água com lixo, pode causar para a população é um negócio terrível. Essas chuvas que se abateram sobre Natal, grande parte do Nordeste, nas cidades, por exemplo, o efeito dela foi um efeito dramático, né? Muito desmantelo, muita vida aperreada, gente perdendo casa, patrimônio, tudo, perdendo vidas. As cidades brasileiras, esses centros urbanos, por que não cuidam disso, já que sabe? Só cuida da emergência e depois esquece. É sol, acabou, beleza, o problema é outro.
E não prepara para a chuva. É um pouco dessa cultura do próprio planejamento que a gente tem de recursos hídricos, que termina causando menos impacto diretamente na vida das pessoas, assim, com a vida, né? E a drenagem, dentro da escala do saneamento, a gente fala água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana. A drenagem, ela é sempre das políticas nacionais e municipais, ela sempre ficou à margem de tudo. Você vê agora no próprio mudança do marco regulatório de saneamento básico, foi muito em cima da água e esgoto, buscando a privatização. Alguma coisa no resíduo sólido, drenagem continua Esquece a drenagem. Totalmente esquecido. E isso, por exemplo, desde 2007, no marco de saneamento, na 11445, que já se permitia, por exemplo, um instrumento de cobrança por esse serviço. Uma forma até simples de você compreender. E aí vai diretamente do que você colocou. Se eu tenho meu imóvel, eu mantenho no meu imóvel toda a água que chove, eu vou ter um custo de construir um sumidouro, um equipamento de infiltração dessa água, eu tenho o direito de não pagar. Sim. Agora, se eu quero ocupar 100% do meu imóvel e jogo para a rua, eu tô levando para a coletividade, para a sociedade, um problema. Eu estou me livrando do problema e levando para os outros. Então, isso é E não foi só Natal que deixou de fazê-lo. Foram uma grande maioria eu acho que se tiver 5 ou 6 cidades no Brasil que pratica a cobrança da drenagem, é muito. Então, isso é uma questão. A outra questão também importante, e você falou no início até, é essa questão da mudança climática. Deve estar louco como planejador de recursos hídricos, porque, por exemplo, essa chuva de 30 anos, alguns fenômenos que ocorrem até aqui na nossa paróquia, eram coisas que inimagináveis, né? E aí, eu estava me lembrando aqui, em 2006 eu fiz uma palestra no CREA, e já alguns CREA aqui em Natal, do ITCC dizia que a Caatinga poderá se tornar um deserto, né, em função das mudanças climáticas, que a evaporação tende a aumentar e a disponibilidade de água diminuir. E aí entra no que o Rômulo fala aqui, no que nós temos no Nordeste. Se a gente vai guardar água, quando a gente tem 2.600, a gente chove de baixo para cima, a gente perde água. Não é? Tanto é que quando eu projeto, por exemplo, um aterro sanitário do semiárido, a gente não usa nem tratamento. A gente perde o chorume todo por evaporação. Isso é uma verdade nos primeiros projetos. Perde o chorume por evaporação. E nas cidades ele toma conta do canto, se sair aqui. Aí a questão, a gente vai chegar na questão do resíduo, né? Isso não é a mesma coisa no litoral, no semiárido. É totalmente diferente essa questão. Porque lá a gente tem uma evaporação, você vai, Mossoró chegou a ter quase 3.000 milímetros no ano aí de evaporação. Né? Deverá ocorrer um alargamento do processo de secas e chuvas intensas. Rômulo falou um pouco sobre isso. O semiárido tende a tornar-se uma região árida, em função dessa temporalidade, desses períodos de estiagem, que a gente já experimentou esses 7, 8 anos aí de seca, né? Que as adutoras foram que nos salvaram nisso. As cidades que têm adutoras sofreram menos do que as que não dispunham de adutora, como eu citei o exemplo do Alto Oeste aqui do estado. Né? E o grande percentual do estado do Rio Grande do Norte que é passível de sofrer com esses impactos em função, principalmente, da desertificação. Nós temos na região do Seridó já extensas áreas nesse processo que gera todo um problema no futuro. E em relação à questão específica da drenagem das cidades, nós temos uma grande bênção aqui em Natal, que é ser uma cidade assentada sobre as dunas. Isso. E perdemos toda a capacidade técnica de, por exemplo, usar pavimentos permeáveis, né? Canteiros que infiltrassem a água da chuva. Não é? E o próprio plano diretor de Natal, eu sempre gosto de falar, porque volta a ser a questão de gestão que Romulo fala na questão de recursos, também é na drenagem. Você não vê um gestor público que se refira a ele, não vê a prefeitura, não é só dessa gestão, de várias que passaram, de ter uma estruturação, vamos buscar junto ao governo federal, junto ao parlamento, uma sequência de obras prioritárias. 81 problemas de drenagem de Natal, o plano diretor ele tem a previsão, tem um projeto básico de solução. Quer dizer, o plano diretor votado recentemente na Câmara... Não é ali, é urbanística, é o de drenagem urbana. O plano diretor de drenagem urbana, é outro plano. Específico é de 2011 esse plano diretor. Não é? Então... Gestão de Carlos Eduardo, foi? Não me lembro, acho que foi Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, 2011 era Carlos Eduardo. Então, essa estruturação... Esses planos precisam deixar de estar só no papel.
não é? Eles precisam ter um Você tem ordenamento, execução. uma execução exatamente para evitar essas questões. E por outro lado também, diferenciar esses impactos, né? Nós somos uma cidade de bacias fechadas, ou seja, como se fossem vários baldes colados uns nos outros. Nós não temos o problema que Recife, por exemplo, tem de encostas, né? Então, nosso olhar tem que ser para essas situações. E eu acho que tem situações que seriam relativamente simples, que o próprio plano diretor diz. O cara está ocupando lá no Jardim Primavera, na Zona Norte, ou no Aliança, se bem que já está totalmente urbanizada, mas lá no Zé Sarney, a prefeitura foi incompetente de permitir que fizesse um loteamento, que ele tem um direito de ter um lote, que infelizmente aquele lote está dentro de uma lagoa, que só ocorre no meio urbano. Então, você tem instrumentos aí no plano diretor urbanístico. Mas ocorre de forma errada. Porque em algum momento, em Natal, fizeram os loteamentos em cima de uma planta sem olhar nada. Sem nenhum estudo. Sem absolutamente nada. E sem o cara também, nem o prefeito, nem o secretário, conhecer a área, né? Então, ali. Então bota para lá. As imobiliárias apresentavam os loteamentos e assim foram aprovados. Então a pessoa tem um direito. Mas você tem instrumento do plano diretor. Aquele negócio da Lagoinha foi mal vendo isso? Também, né? Tem lá todo loteamento dentro da lagoa, como na Zona Norte é tudo, né? Aqui, o Sun Valley, aqui onde é o parque da cidade, aquilo tudo era um loteamento, né, de Fernando Paiva, né? Quase tudo ali mas veja como é o desnível ali para você ter uma rua. E quando o cara vai comprar, ele vai vender o terreno, mudando um pouco de assunto, mas junta uma coisa, e o cara vem lhe oferecer o corretor, você olha o terreno, uma beleza, porque está numa planta. Aí você compra, teve um amigo meu que comprou em cima de uma duna, o terreno. Tá até hoje, ele falou, o que é que eu faço? Eu disse, devolva. Né? Isso aí, eu digo até que é o jargão do mão do luva de pedreiro. Lá aceite, né? Receba, aí na urbana, né? A turma usava também, devolva. Mas concluindo, então. Então, o plano diretor urbanístico ele traz um instrumento que é a transferência de potencial construtivo. Então, a prefeitura diz, amigo, eu vou lhe tirar daqui, você não pode construir aqui, mas vou lhe dar um título, que você pode vender, procurar a construtora grande aqui de Natal, e essa construtora, ela pode pegar esse potencial construtivo e usar numa edificação dele e com a venda desse imóvel remunerar. A gente fez uma grande conversa aqui recentemente com Aldo Tinoco. Sabe tudo sobre Natal, isso aí, foi quem me ensinou. E com Sofia Mota. E falamos muito sobre potencial construtivo. Craque também nisso. Agora, Sérgio, aqui eu vi nessas chuvas, voltando para Natal, ponto de alagamento em Natal. Eu sei que tem uns que a gente anda há 200 anos. Quando vai chover, diz, ali, não vá não, porque a gente vai... Aqui perto mesmo da Candelária, aqui tem uns. Mas agora eu vi aqui, olha, ponto de alagamento na Romualdo Galvão, com a Avenida Nevaldo Rocha, Antônio Basílio, sentido Arena das Dunas. Ponto de alagamento transitável na Interventor Mário Câmara, com Lima e Silva. Ponto de alagamento parcial e transitável na Lima e Silva, próxima Rua do Potiguares. Ponto de alagamento parcialmente transitável na Avenida Nevaldo Rocha, em frente a Sentas. Ponto de alagamento transitável na Avenida Rio Grande do Sul, com a Rua Cidade Pelotas, ao lado do Detran. Ponto de alagamento parcialmente transitado na Rua Ceará, entre a Avenida Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, Cidade da Esperança. Ponto de alagamento parcialmente transitável na Avenida Mitas Barros, entre a Interventor Mário Câmara e a Rua dos Caicóis. Ponto de alagamento transitável na Avenida Felizardo Moura, atrás da Compal, sentido urbana. Ponto de alagamento parcialmente transitável na Avenida Paulistana, próximo à Lagoa de Captação. Ponto de alagamento transitável na Avenida Senador Salgado Filho, à altura do Hotel Maine. Ponto de alagamento transitável na Avenida Prudente Moraes, com Nascimento de Castro. Ponto de alagamento transitável na Avenida Solange Nunes, sentido Nova Cidade. Ponto de alagamento intransitável na Rua Auris Coelho. Ponto de alagamento intransitável na Rua Desembargador Tobias Monteiro. Rua da Saudade, Nova Descoberta, intransitável. Aqui tem as centenas aqui. Isso já foi agora, essa chuva? Nessas chuvas agora, nessa recente. Sim, não. Isso num dia todinho, parou tudo. Fora daqui, quem mora ali, e as populações estão se deslocando, gente de classe média e tal, morando para Pirangi, aquela Cotovelo, também quebrou tudo ali. Eu fui pego também, né? Você foi pego, né? Agora, é isso que eu quero perguntar a você. Olha bem. Vamos lá. Tem tantos lugares que a gente sabe, os moradores que passam. Olha, choveu, vai ali.
E ninguém resolve. Que mistério é esse, hein, Zé? Qual é o mistério disso? Vamos separar por situações. Né? Eu mandei uma foto para você dessa entupimento, inundação, né? que existe na subida do viaduto Quarto Centenário, do lado do conjunto Potlândia, aqui, carro boia, toda a vida agora. Toda a vida. Eu mandei uma imagem para você, em 2004, na Urbana, eu criei o serviço de limpeza de sistema de drenagem. E o pilar da passarela que liga Potlândia ao centro administrativo, ele secciona aquela fotografia que eu te mandei, 50% da tubulação de drenagem. Então, o que ocorreu? Na época, veio uma tábua durante a enxurrada, topou e preencheu 80% da seção da galeria. Você se lembra que isso eu fiz como gestor, limpei, porque ocorria entupimento naquela época. Aliás, ocorria inundação ali para o lado da Potlândia. Passaram uns 10 anos, sem ter, voltou até agora. Muito provavelmente, o que ocorre, aquela inundação, é isso. Falta de manutenção. De fazer a limpeza e, principalmente, fazer o desvio daquela galeria onde o pilar da passarela secciona 50%. Não vai dar suporte, obviamente. Tanto é que isso ocorre que quando para a chuva, ela vai, como a gente chama, coando e esvazia logo depois. É a intensidade que gera isso, né? Isso é uma questão. Outro ponto assim de alagamento muito tradicional em Natal, Mipibu, Mossoró com Afonso Pena. Não é? Isso já é outro tipo de problema. Ali é uma galeria construída na década de 60 que sai exatamente ela inicia no cruzamento da Mossoró com Afonso Pena e ela segue em direção à Lagoa Manuel Felipe. Meu pai tinha uma firma, prestava serviço da carne, eu cavei ali na frente do PAP, 14 metros de profundidade e não alcancei essa galeria. Pessoas comentam que morreram 2 trabalhadores quando foi construída essa galeria na década de 60. Ela atravessa o divisor exatamente a rua Pudi e desce para ir para... Você cavou 14 metros e não conseguiu atingir? Ela. Para aí você ver a profundidade que ela passa ali, que é o divisor. E a tecnologia de se fazer isso na época, né? Então, era uma urbanização totalmente... E ainda funciona? Ela é de onde sai a água daquele bairro ali, em do Colégio Maria Auxiliadora, tudo ali. Então, a água só tem essa saída. Aí, Sérgio, e aí? O plano do diretor de drenagem, tá aí pronto, desde 2011, tem um projeto básico de solução disso. São os túneis feitos em ármico, em aço, né? Um seguindo pela Trairi, você conhece bem Natal, e o outro seguindo pela Seritó. Eles se juntam na Floriano Peixoto, ali próximo ao Palácio dos Esportes, e desce, e vai desaguar no Potengi, cortando toda a drenagem que vem da cidade para a Ribeira, ou seja, melhora as condições da própria Ribeira, porque protege toda a água da cidade que desce em direção à Ribeira, ali na Caixa Econômica, despejando no Rio Potengi. Essa é a solução. Então, é um problema que não adianta limpar. A solução para ele é a implantação dessa infraestrutura. Tá certo? Outra questão que já é diferente, as lagoas que têm bombeamento. Né? Então, você tem um conjunto de lagoas de Natal e aí ela se junta a um problema que eu estou prevendo que ocorra. Nós temos uma galeria, se lembra na época de Zé Agripino, teve o famoso Projeto Cura. Projeto Cura. Que drenou a Ribeira, que aí todo mundo que a Ribeira inundava, resolveu o problema da Ribeira. Pronto, foi feito toda a drenagem, naquela época, toda a drenagem da Ribeira, eu acho que 82 por aí, né? 81, 82. 83, 84, porque ele foi eleito em 82. Pronto, 83, 84. E foi feito também todo o sistema de drenagem para a época que funcionava, da Lagoa do Preá, Potiguara e São Conrado, drenando para uma galeria imensa. Para você ter uma ideia, a galeria é mais ou menos do tamanho desse estúdio. Se não me engano, tem mais de 3 metros de largura por 3 metros de altura. É uma galeria imensa que vai desaguar no Riacho das Quintas. Certo? Imagina como é que está a estrutura de concreto dessa galeria hoje, imensa. Eu estava dando uma entrevista dizendo, esperem um dia que vai afundar assim, um buraco imenso. Porque não há conservação, não é isso? Não há cuidado. Então, como é que funciona esse sistema? As lagoas, todo mundo sabe que existe isso, com esgoto presente, corroendo, né? E a gente sabe, já para funcionários que entraram, que ela está com problemas já. Isso é galeria de água pluvial. Aí dando esgoto dentro também. Aí o gás sulfídrico que produz corrói ele destrói o concreto e corrói a ferragem, né? Bom, então essas lagoas bombeiam para dentro dessa galeria e chegam no Canal das Quintas. Aí para ela, além disso, interligar aquela lagoa, a famosa lagoa do Bumbum, que tem ali atrás do mercado da Quatro, interligaram uma série de outras estruturas. Precisa se recuperar esse sistema e, principalmente, o que vem a substituir da garantia. A tal garantia que nós temos hídrica, temos também a garantia de drenagem. O que dá a garantia de drenagem é você ter um sistema livre.
que é o famoso túnel da Arena das Dunas, que a gente não consegue concluir essa obra. Não é? Porque todas... Há quanto tempo está se tentando construir essa obra? Faz pelo menos 10 anos, né? Ela começou um pouco depois da Copa, mas o que é que ocorre? Aí, de repente, começa a se falar sobre isso. Daqui a pouco... Esquece. Então, porque todas essas lagoas, elas vão drenar por gravidade, elas vão sangrar para dentro desse túnel. Então, vai dar uma segurança muito maior, porque a bomba não foi feita manutenção, na hora faltou energia, porque quando chove não tem... Ou a prefeitura não colocou a bomba, então gera esses problemas. E o outro tipo de situação é o que eu comentei agora, em loteamentos que tem as lagoas que alagam as moradias, que precisa ser uma decisão política. Vamos fazer um trabalho de desapropriar, preservar a bacia de inundação, que você, no dimensionamento, você pode estabelecer um nível de segurança. Aí vem outra questão da mudança climática. Essas estruturas de drenagem urbana, elas são feitas com 50 anos, normalmente, de recorrência. Uma barragem são para quantos 1000 anos que se faz? Mais de 1000 anos. Então, geralmente 1000 anos. É a maior chuva que possa ocorrer nesse período. Então, nós tivemos chuvas de quê aqui? A maior de 50 anos de Natal dá 150 milímetros. Está projetado para 10 mil anos. 10 mil anos? Então, essas lagoas que você tem em Natal, elas são projetadas para 150 milímetros em 24 horas. Ora, nós tivemos chuva agora que você teve 200 milímetros em 12 horas. Então, elas não vão suportar nunca. Então, é necessário ou fazer um sistema, um trabalho de definir essa área de inundação e preservar, adquirir, desapropriar essas áreas de remoção realmente dessas pessoas, ou de informação via Defesa Civil, de ter gatilhos de alerta a partir de determinada informação do Instituto de Meteorologia, não é? Já tomou uma atitude de dizer, saiam das suas casas, tenham cuidado de avisar, porque toda lagoa que não tem bombeamento é uma área de risco muito grande. Uma vez eu fui falar isso há um tempo atrás, ali na Lagoa do Preá, eu só faltei levar uma surra. Como é que o engenheiro vem dizer um negócio desse? Eu disse, mas eu tenho que dizer a verdade. Agora, o político, quando ele vem, diz, não, fiz o sistema de drenagem, resolveu. Né? Mas tem solução? Tem. Aí Jardim Primavera, Aliança, que é interligar com o sistema da Zé Sarney. Existe esse projeto, a previsão do plano diretor, que aí tem um túnel que segue ali na Tocantinha e deságua na Lagoa Azul, lá em Gramorezinho. Então, existe o problema, mas a solução existe e é fazer um esforço coletivo da sociedade para que dê prioridade à execução desse tipo de obra para a cidade. Né? Agora, a questão da gestão, como o Romulo fala, é fundamental. E aí nós temos um problema seríssimo. É o quadro técnico da nossa prefeitura. Já praticamente não tem mais técnicos especializados. E ninguém contrata mais? Não tem mais concurso público. Mas cargo de confiança tem muito na prefeitura. Então, e essas coisas precisam ter uma história, né? Então, as pessoas estão se aposentando e não tem mais ninguém que possa ter condição de dar continuidade a isso. Mas nós temos, inclusive, gente que tem profundo conhecimento, a ciência evoluiu, o conhecimento se ampliou, quer dizer, o gestor é que não dá importância a... buscar essas pessoas. No meu livro, tem algumas situações tão previsíveis. Eu escrevi um artigo, a chuva de Santa Catarina ocorreu um dia aqui. Eu escrevi em 2011, quando foi o primeiro grande acidente que teve desses eventos que nós estamos tendo fora do padrão. Eu criei uma situação caótica de chuva em Natal e fiz alguns casos. E teve um caso que eu acertei perfeitamente, que foi o acidente da Rua Guanabara. No texto, eu até destaco no livro assim, negrito, digo que 50 famílias na Rua Guanabara foram evacuadas, a tubulação levava tudo e dois prédios. Foi que ano na Rua Guanabara? Foi em 2014, exatamente, o primeiro jogo da Copa do Mundo. Né? Eu acertei. E foi outro drama desse aqui em Natal, e depois morreu, parou, pronto. Vem chuva de novo, pega drama de novo. Outro caso grave que nós temos ali, no livro eu falo, graças a Deus não ocorreu, é na Prudente com Alexandrino. Nós temos uma estrutura de ármico ali, que morei ali muitos anos, já está comprometido e eu ouvi falar que já houve um afundamento e se não tiver cuidado vai ter uma coisa parecida assim, de levar tudo ali. Tempo, inclusive no livro eu digo que vai embora McDonald's, um quadro mais catastrófico, né? Então tem algumas coisas que são... Ali é a Lagoa Seca, né? Foi construído aquilo ali em cima da lagoa, né? Exatamente. Deve ter muita água ali embaixo, exatamente, a nascente do rio do Baldo, no canal do Sérgio, a gente tem um tempo aqui, 1 hora. Já está quase em cima da hora. Eu vou fazer só
a gente dar uma resumida aqui, uma pergunta que vocês vão saber responder. Essa questão do efeito estufa, da poluição do mundo, aí é o mundo, é a Terra, né? Essa bola azul linda e maravilhosa que tem gente que não tem o menor amor, não tem amor nem pelas pessoas, imagine pela Terra como um todo. Mas olhe bem, isso que acontece aqui, não do ponto de vista da gestão, mas do ponto de vista da revolta das águas e da natureza, isso tem a ver com essa falta de política sustentável, de preservação do meio ambiente. Um que acontece na África pode pegar na aqui, Amazônia, o que acontece na Amazônia pode pegar a Paris. Quer dizer, no mundo inteiro, assim, esses efeitos. Se assim o mundo não tivesse atenção, a tendência é que essas catástrofes continuem a acontecer, porque não acontece só no Brasil, não. Acontece em várias partes do mundo. Agora mesmo está na Austrália. Não tem como. As questões do clima, elas estão interrelacionadas com tudo, né? Minha esposa está dizendo, isso é a geleira que está ocorrendo, essa chuva se desfazendo. Eu disse, diretamente não, mas certamente tem alguma coisa a ver. Porque temos uma laninha aí, de um período longo, que também é que tem a maior influência. Estamos tendo agora esse fenômeno que eu não sabia que está vindo da África, né? Que está se mantendo sobre o oceano, que é esse que está causando essas chuvas, né? Que a gente tem aquelas perturbações de leste, que é que causa essa chuva, né? No próprio semiárido, a chuva se estendendo até esse período, né, Rômulo? Exatamente. Como tem uma história melhor do que eu, também é muito... Hoje a repórter falando hoje de manhã no jornal, chovendo em Mossoró, para chovendo em Mossoró, se eu for pegar início de julho, né? É uma coisa difícil, então... E faltando chuva, onde sempre choveu essa época em algumas partes do mundo. Né? Exatamente. Então, todas essas questões, elas estão interligadas, ou mais ou menos. E tanto é que pessoas como o homem que trabalha diretamente com o projeto de recursos hídricos, a gente chega até... Fizeram um estudo belíssimo lá do projeto que o Rômulo coordenou lá do Seridó, mas a gente chega a perguntar, Rômulo, com essa chuva maluca, isso agora... Você vai pegar esse dado histórico de 50, 60 anos para trás, e que ocorrendo eventos agora totalmente diferentes nos últimos 4, 5 anos, né? Então é complicado demais você ser projetista nesse sentido. E a grande Robert, respondendo a você, verdade que essas questões já são, muitas delas, irreversíveis. O que a gente pode tentar fazer como sociedade é minimizar, colaborar com a redução de emissão de carbono, né? Para que diminua essa temporalidade que nós vamos chegar lá. Que a Terra está no processo de aquecimento, sim. Agora, o homem está ajudando a que isso acelere e trazendo efeitos. E pode reverter também. E vai. A reversão é difícil, né? Mas o problema é que, como ocorre numa velocidade muito grande, o homem tem dificuldade de se adaptar a isso. Se for de uma forma mais lenta, a sociedade daqui a 200 anos, eles vão poder ir acompanhando, analisando historicamente. Você vê casas caindo lá em Ouro Preto, cara. Quer dizer, centenariamente se construiu ali porque sabia que a água não chegava naquele ponto. Mas as casas caíram lá, primeiro essas que eu vi recentemente, acho que foi ano passado, né? O Corpo de Engenharia do Estado tinha avisado 500 vezes que tinha que fazer determinadas providências tomadas, e ninguém fez nada. Isso agora, essa questão de reversão do mundo, há uma polêmica a respeito disso, né? E eu sou da corrente de que o mundo daqui a uns anos vai ser muito melhor do que foi. Tem que ser. Apesar de que isso, o homem tem capacidade intelectual, de conhecimento científico para reverter todas essas questões, que terminam sendo políticas, mas essa consciência, digamos assim, ecológica, de sobrevivência humana, elas vão, no meu ponto de vista, daqui a um tempo, começar a prevalecer. Rômulo, para terminar, meu amigo, o que é que você acha dessa questão? Não, eu concordo plenamente com o que o Sérgio falou aí. Eu acho que tem muitos céticos, né? Muitas pessoas céticas com relação a essa questão. É muito comum você dizer, mas já aconteceu na Terra há alguns anos. Geralmente os negacionistas apontam por aí, não é? Exatamente. Só que aconteceu em eras geológicas, né? Aconteceu em períodos aí motivados por questões até astronômicas, né? De posição da Terra em relação a outros astros, galáxias, não sei o quê. Bom, para você ter uma ideia, a última glaciação que houve, eu acho que em torno de 10 mil anos atrás,
ela passou assim quase uns 3 centenas de anos acontecendo. Tinha urso polar na América Central, certo? Só que agora o que está muito claro é a velocidade com que isso está acontecendo. E não está acontecendo só aqui. E muita gente acha que é besteira, que não é besteira. Exatamente. Então nós temos que tomar uma posição assim com relação a essa questão. Em defesa da humanidade. Bom, já que você está dizendo que está encerrando o nosso papo aqui, eu queria deixar só comentar aqui uma questão que eu acho importante. Se a gente aproveitar bem a transposição de São Francisco aqui no Rio Grande do Norte, nós podemos nos transformar num dos estados mais ricos do Brasil. Certeza. Por quê? Nós temos 50 metros cúbicos por segundo, 50 mil litros por segundo de oferta hídrica. O Rio Grande do Norte tem 90% da sua área no semiárido, 90%. Se você pega uma faixa de 70, 50 quilômetros aqui do leste do estado, toda a região oeste do Rio Grande do Norte está no semiárido. 90% do nosso território está no semiárido. Nessa região, nós temos 50 metros cúbicos por segundo de oferta de água subterrânea. Mato Grande, Chapada do Apodi e tal. Nós temos mais cerca de 30 metros cúbicos por segundo nas barragens que ficam na borda do cristalino que está chegando nessa região, né? Chegando nessa região de alto potencial que é para hidroagrícola, né, das regiões de maior potencial hidroagrícola do mundo, que é a Chapada do Apodi. Nós temos mais 30 metros cúbicos de barragens, ali que é ofertar 30 metros cúbicos por segundo. Somando com os 50, tem 80 metros cúbicos por segundo. Se a gente trouxer mais 20 da transposição, a gente pode transformar esses 20 em mais 60, por causa daquele efeito cinegético. Mas vamos chegar aí, por exemplo, 120 metros cúbicos por segundo. Dá para a gente irrigar na Chapada do Apodi, 200 mil hectares. 200... É um fenômeno. Era 200 maízas. Eu acho que a maíza tinha 1.000 hectares, talvez, 2.000, não sei. Mas era 200 maízas, certo? Era 1 milhão, perto de 1 milhão de empregos. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou agora, então, você fez um desafio. Vamos fazer um programa aqui sobre a transposição. Agora você precisa ter uma boa gestão dessas águas. Se você não tiver, você vai jogar tudo fora. Jogar a água fora junto com a Chapada do Apodi. Vamos fazer um programa, você vai se comprometer aqui conosco, para a gente fazer um programa sobre a questão da transposição, porque está em voga agora. Está na campanha política, mas aqui ninguém vai falar negócio de interesse eleitoral, nem muito político, de qualquer segmento. Mas o efeito da transposição para o Rio Grande do Norte e para o Nordeste. Eu quero agradecer a Sérgio Pinheiro, a Rômulo Macedo. Foi um bate-papo agradabilíssimo. Se a gente pudesse, a gente ia ficar aqui horas e horas, mas vamos ter tempo para a gente tocar nesses assuntos importantes, não só para o natalense, o norte-rio-grandense, o brasileiro, para as pessoas do mundo que, como nós, têm amor a essa terra, a esse canto. Muito obrigado a vocês. Obrigado a você também. Estamos no ponto do encontro. E leio o livro do Sérgio, muito bom. O nome Olhar Ambiental. Divulgar. Olhar Ambiental. Lá no Sebo Vermelho, lá em Abimael. Eu quero o meu. Um abraço a todos e até o próximo ponto de encontro.